Sempre percebemos o cuidado que eles têm não só com os moradores, mas com cada visitante. Toda a equipe é muito simpática e qualificada. Importe, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Acesse nossos canais digitais e conheça soluções que vão te surpreender. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente, referência também em mamografia. No aniversário da Unimed Campos, o benefício mais desejado do mercado vem com condições exclusivas. Contrate o plano empresarial este mês e garanta a isenção total na segunda mensalidade, além de carência zero para consultas e exames simples. Leve para sua empresa a segurança do plano de saúde que é líder de mercado. Contrate agora. WhatsApp 22 2720 0661. Unimed Campos, há 35 anos, a escolha inteligente para o seu negócio. O Plano Boa Viagem, que virou um clube de vantagens, tem um recado para você que quer migrar de plano e se tornar um associado. São mais de 1.500 empresas credenciadas em todo o Brasil oferecendo descontos e benefícios além de sorteios mensais. Faça parte você também do Clube de Vantagens Boa Viagem. Boa Viagem, mais que um plano, credibilidade. Pode Povo. Pode Povo. O podcast do Sindipetro NF que trata dos direitos dos trabalhadores e a realidade do povo. Aqui na Folha FM, todas as terças e quintas-feiras, sempre às 6h50.
8h04 em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Estamos juntos aqui nesta manhã de quarta-feira, hoje 10 de junho de 2026, Jornal Folha da Manhã. Já nas bancas desde cedo, nas casas dos assinantes, e nós voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos por Imagem. E olha, Campos tem tempo bom com 19 graus nesta manhã, a previsão é de no máximo 26 graus. Programa de hoje com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, com o jornalista Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Nós temos a presença do professor Jefferson Ferreira do Nascimento. Você é homônimo, xará aqui do nosso Jefferson, também professor do IFE Campos, né, o Instituto Federal Fluminense de Campos, e você é cientista político, professor do Instituto Federal de São Paulo e autor do livro Na Grande Área do Poder, o futebol além das 4 linhas, na Argentina e no Brasil. Ou seja, né, falamos aqui no primeiro bloco sobre esse livro. O link para adquirir o livro está aí na nossa página no Face, é só clicar ali e já vai te jogar direto lá na área de compras, e você já vai colocar no carrinho e efetuar a compra. E a gente volta para falar, meu caro professor Jefferson, sobre a perspectiva do Brasil de Neymar e da Argentina de Messi na Copa do Mundo. A Argentina, que jogou ontem e venceu de 3-0 aí no seu último amistoso preparatório aí para a Copa do Mundo, fechou a sua preparação para a Copa do Mundo. Só queria lembrar quem foi o adversário, e Messi voltou a Islândia, é isso aí, Messi voltou a... Esse cara não joga bola, esse cara brinca de jogar bola, né? Ele voltou a brincar de jogar bola, fez gol e deu um passe pro Almada fazer um gol, que aquele passe, não sei de onde ele conseguiu colocar aquela bola, quer dizer, enfim. E aí vem a pergunta, né, com Brasil de Lula e Neymar e Argentina de Milei e Messi nessa Copa do Mundo, beirando as eleições, que nós vamos entrar mais profundamente aqui sobre esse tema com o especialista em pesquisa, que é o Aloysio Abreu Barbosa, mas já, né, dando uma estigada aí nos seus comentários a partir de agora. O Messi para a Argentina e o Neymar para o Brasil, quem chega na frente? Como é que é isso? Bom, Cláudio, olha, quando a gente faz essa comparação Brasil de Lula e Neymar e Argentina de Messi e Milei, existe algumas similaridades, né? Fora de campo, o Brasil está um pouco melhor, ou muito melhor do que a Argentina, né? Enquanto que dentro de campo a Argentina chega muito mais pronta para a Copa do Mundo que o Brasil, né? E ambos, tanto essa relação entre Lula e Neymar, é uma relação, não uma relação pessoal, mas assim, política, né, de oposição. O Neymar apoiou a família Bolsonaro nas eleições anteriores e tem, além da simpatia pelo que ele representou no futebol, existe essa relação ideológica também de parte do público brasileiro. E na Argentina, o Milei, além da crise econômica que o país vive, ele também tem um embate com, nesse caso, não pessoalmente com o Messi, mas com a federação, com a AFA, né? Ele é um opositor declarado do Tapia, né? E é um cara que em vários momentos, inclusive no Mundial de Clubes, ali do ano passado, ele falava em cortar benefícios fiscais para os clubes e de evitar que o Tapia fosse reeleito. O Tapia foi, o Cláudio Tapia é novamente presidente da AFA. Então a relação dos dois presidentes, Lula e Milei, apesar de eles estarem em campos políticos separados, opostos, na verdade, com os seus respectivos times, é uma relação um pouco tensa nesse caso, tá? Agora, dentro do campo, por mais que a pessoa goste do Neymar e torça, eu estou torcendo muito para o Brasil, é muito diferente as condições que Messi chega na Copa e Neymar. O Messi, ele parece ter sabido envelhecer, assim. A Copa de 2014 era impressionante quando a gente assistia a Argentina,
A gente viu um Messi menos móvel, mas ele estava sempre no lugar certo, tá? Então, com essa Argentina bem organizada, a chance de um jogador como ele, que já tem seus problemas físicos, mas é um jogador muito decisivo, aparecer é grande. E o Neymar, ele tem esses desafios, né? Vem de muitas lesões nos últimos anos, né? Pouca sequência de jogo, e num time que está em construção, né? Um time em construção sempre coloca uma dificuldade a mais para o atleta se destacar. Então a gente tem um desafio enorme enquanto seleção. Vamos torcer, de certo modo, tô otimista até, acreditando na possibilidade do título, mas a situação do Neymar ela é mais complexa, porque tem questões físicas e tem um time que não está pronto ainda para saber exatamente como é que ele pode contribuir. Tá? Então está muito longe de comparar a importância do Messi para aquela seleção e do Neymar para nós. Você está analisando aí essa interface de futebol e política, né, as diferenças entre Brasil e Argentina. A Argentina não era favorita para a última Copa, né, embora tivesse feito uma bela campanha na Copa América, nas eliminatórias, mas sobretudo depois da estreia contra a Arábia Saudita, aquela derrota, né, inesperada. Where's Messi, né, virou um bordão ali naquele início de Copa. Mesmo tem até uma desses memes muito em rede social, brasileiro, nisso não tem competição no mundo, né? Nem brasileiro para criatividade em rede social, rapidez, aquele camarada gritando na porta do quartel, pela minha família, pelos meus filhos, parecia Messi, gritando, por favor e tal, e ele dá a melhor resposta possível que é em campo, né? Uma Copa brilhante, né? Acho que a altura eu vi ao vivo, de Maradona em 86, né? A altura de Romário em 94, a altura de Zidane em 98, né? Em 2006, se não fosse a cabeçada, né? A altura do que a gente ouve falar de Garrincha em 62, né? Enfim, foi uma Copa fenomenal. Mas você falou aí que Neymar não soube envelhecer e Messi sim. Eu ampliaria um pouco isso. Da mesma geração, diferença de poucos anos, Messi vai fazer 39 agora, 24 de junho, dia que o Brasil enfrenta a Escócia. Eu sei porque é dia do meu aniversário também. Aquele lá do 1-0 da Argentina em 86 e do 3-0 Brasil Camarões, primeira fase, 94. Então, mas é um jogador de 38, vai fazer 39. Cristiano Ronaldo e Modric são da mesma faixa etária, né? E todos eles chegam à Copa relativamente bem, né? Apesar da idade, né? E você, apesar do inegável talento dos três, posições diferentes, né? Um volante meio armador, o outro atacante mais de lado, né? E o outro começou como atacante facão também, mas virou centroavante, com Zidane, que foi Cristiano Ronaldo. Características diferentes, os três têm uma habilidade assim, inegável para jogar bola. Mas eles cuidaram, claramente, você não chega nessa idade só com talento. Eles cuidaram da máquina deles, que é o corpo, né? Modric joga no Milan, titular do Milan. Cristiano Ronaldo joga na Arábia, Messi joga nos Estados Unidos. Modric joga no Milan, competição de alto nível na Europa, né? E é titular. E Neymar, a situação que a gente tem, porque eu não vou ter essa polêmica se o Neymar deve ser convocado ou não, está convocado e acabou, né? A decisão do técnico tem que ser assim mesmo. Mas o Neymar não apresenta um bom futebol há anos, não é de agora, né? Ele fracassou na Arábia. Jorge Jesus disse claramente que não era capaz de ter um rendimento atlético de profissional, né? Há anos que ele não tem bom futebol. Talvez ele aquela primeira temporada no PSG e depois ladeira abaixo, né? Como é que você vê toda essa polêmica? Você colocou o critério político, porque ele apoiou Bolsonaro, né, na última eleição, e aí virou quase que uma coisa. Se você é de direita, você quer Neymar na seleção. Se você é de esquerda, você... Um critério não deveria ser esse, né? Como é que você vê particularmente? Bom, primeiro que essa questão da utilização da posição política do Neymar, que acontece nas redes, como você falou, não deveria ser, até porque, se a gente pegar a maior parte dos jogadores que em algum momento se manifestaram politicamente, eles tendem a ser mais de direita, né? Então, se esse fosse o critério, ficaria muito difícil.
fazer esse debate sobre a seleção brasileira. Não deveria ser, não deve ser. Agora, para mim, assim, até conversando com alguns colegas e tal, começou a ficar claro que ele iria para a Copa a partir de 2 acontecimentos. Tá? Havia uma pressão muito grande em cima do Ancelotti para levá-lo, e aí em março, quando o Brasil vai jogar com a França e com a Croácia, o Ancelotti não leva. E aí eu brinquei com os amigos. Falei, olha, o Ancelotti já falou que se o Neymar estiver bem, vai para a Copa, e ele não levou. Porque a maneira mais fácil de ele acabar com esse debate era levando o Neymar em março, que ele não estava bem. O Santos inclusive, tinha sido eliminado ali pelo Novo Horizontino, para um jogo contra a França que dificilmente ele conseguiria se sobressair. Então, naquele momento, ele poderia diminuir muito a pressão sobre ele. E ele fez uma escolha de preservação do Neymar. Tá? Então, isso é uma escolha importante. Ele não rifou o Neymar. Coisa que não aconteceu em outros momentos. Técnicos brasileiros com uma necessidade, muitas vezes, de um apoio político não, mas um apoio na opinião pública, leva o Neymar mesmo sem condições. Vamos lembrar que essa lesão mais grave que ele tem, que foi necessário cirurgia, não só o Jorge Jesus, mas o clube, o Al Hilal, tinha alertado para a não convocação, e ele foi convocado e se lesionou. Claro, uma ruptura de ligamento não necessariamente é uma consequência física, não necessariamente, mas era um momento que ele não estava bem, e foi levado. Então, aquela questão do Neymar poder decidir um jogo, que é a aposta de todo mundo, eu não sei se é essa a aposta do Ancelotti. O Ancelotti, ele vai levar, depois que você tem, além dessa questão de março, ele tem as lesões do Rodrigo, ele tem as lesões do Estevão, então ali me parecia que ele levaria o Neymar, porque na minha visão, pelos testes que ele fez, o João Pedro, que ficou de fora, não estava concorrendo com o Neymar. O João Pedro estava concorrendo com o Endrick e Igor Thiago, né, pelas funções em que ele foi escalado quando foi convocado. Tá? Agora, tem um elemento que é importante. Vários jogadores se manifestam a favor do Neymar. Então, existe uma questão do Ancelotti que é histórica, de saber gerir grupo. Tá? O Ancelotti sempre foi um cara em que tem muito boa relação com os jogadores. E levar o Neymar num momento em que vários atletas demandavam essa convocação, também é uma forma de pacificar o grupo. Né? De construir ali, ou por identificação, ou pela aquela velha história da liderança técnica, construir um ambiente mais blindado. Porque se o Neymar não vai, a todo momento a pergunta era essa. Né? Quem que vai ser o protagonista e tal. Então me parece que a estratégia do Ancelotti é essa. E se porventura ele se recuperar, ele vai entrar em campo e quem sabe, né? Quem sabe contribua com alguma coisa. Agora, futebolisticamente falando, é muito difícil. Tá? Porque havia toda aquela história, ele vai entrar contra o Haiti e tal, mas para quem viu os amistosos, o Haiti é uma seleção física, né? É uma seleção rápida, de jogadores fortes, por mais que tenha lá suas fragilidades, também não é um jogo muito simples para quem está voltando de lesão. Tá? Agora, é claro, sempre haverá aquela expectativa, ele pode decidir numa bola, ele pode decidir num passe, e quando eu digo que ele não soube envelhecer, é no sentido que ele não encontra uma nova posição. Vamos buscar essas diversas lesões que o Neymar começa a ter ainda no PSG. O Neymar voltava para fazer a armação do time do PSG buscando bola entre os volantes, que é onde um jogador habilidoso como ele vai levar mais pancada mesmo. Certo? O Messi, ele se aproximou da área. De certo modo, a área protege o atacante. Falta frontal ou pênalti. Né? Então, esse posicionamento, talvez até, não sei, escolha técnica ali no PSG, dificulta muito. E ele continua fazendo isso no Santos. Se você pega alguns jogos do Santos, ali, principalmente no Paulista, a bola não chegava, ele ia buscar entre os volantes. Que é onde é mais fácil para o marcador utilizar a pancada, onde vai acontecer o maior desgaste físico. Então é nesse sentido que eu vejo a dificuldade dele se adaptar com a nova condição física. Tá? Que o Romário, por exemplo, não teve. O Romário joga até 41 anos, fazendo muito gol, porque quem viu o Romário no final de carreira, acha que ele era um cara só de área, gente. Ele não era. O Romário era um cara rápido, ele tinha o drible, né? Ele fazia gols com arranque muito, não muito próximo da área, mas com arranque muito forte no Vasco, no Barcelona, no PSV, e é só depois que ele vai se aproximando da área, né? E a gente não viu isso no Neymar, né? Agora, a esperança a gente tem, agora, racionalmente, é difícil, tá? Ele é muito mais um cara para pacificar o grupo
e para blindar o grupo dessas especulações do que propriamente para decidir. Quer dizer, na verdade, a gente vai saber o motivo da convocação de Neymar quando o Ancelotti puder falar. Ou seja, vai ser depois que ele acabar treinando no Brasil. A gente não pode especular sobre o motivo, né? 2030. Perdão? 2030, porque ele renovou o contrato. Sim. E a renovação do contrato tem a ver talvez com isso, né? Porque eu não sabia, eu fui ver matéria sobre essa convocação do Neymar. A China, por exemplo, que é um mercado consumidor, como precisa falar, né? Muita gente com muito poder aquisitivo. Neymar é a segunda figura do futebol atual mais conhecida na China, só perde Cristiano Ronaldo. Neymar é mais conhecido na China que Messi. Até pelo fato de Neymar e Cristiano Ronaldo ter jogado na Ásia e Messi não, né? Ainda que no Oriente Médio, mas Ásia, né? Então, assim, qual patrocinador de Copa do Mundo não quer Neymar? Qual canal de transmissão, seja o YouTube, Casa TV, seja a TV aberta com a Globo, não quer Neymar? Qual patrocinador desses canais não quer Neymar, né? Qual patrocinador da FIFA não quer Neymar? Esses grupos que você falou, estadunidenses, não querem Neymar. Neymar, ele pode não apresentar bom futebol há muito tempo, mas ele é um ativo comercial imenso, né? Você não acha que isso também influenciou na convocação dele? Não, eu acredito que sim, né? Mas eu estou tentando aqui pensar as razões técnicas, né? Porque, veja só, já existe um desencantamento em relação à seleção pensando nessas influências. A gente sabe que em alguma medida acontece, tal, mas o público ele é sempre muito crítico, né, a essas influências. Eu acredito que na verdade, tem muito peso tudo isso que você falou, até porque a CBF ela tem diversos patrocinadores, e patrocinadores que, obviamente, querem, nesse momento de Copa do Mundo, que vão ver os principais resultados a respeito do dinheiro que coloca na CBF o tempo todo. Nike e tal, e outros. Então, eu acredito que tem, assim, essa questão. Agora, tentando pensar com a cabeça do gestor de grupo do Ancelotti, eu imagino que tenha esse outro lado, a importância do Neymar para o grupo. Porque não foi um ou dois jogadores que falaram do Neymar. Até o próprio João Pedro, que acabou ficando de fora, ele falou, né, que o Neymar era um ídolo e tal, é um ídolo de outros jogadores. Bom, gente, é só a gente lembrar que quando o Neymar estava se destacando já no Santos, quantos anos tinha o Vinícius Júnior? Vinícius Júnior era uma criança, que ainda nem estava próximo de ser um jogador profissional. Então ele, de fato, é um símbolo para esses meninos. Esses meninos cresceram vendo o Neymar. E eu acho que faz toda a diferença ter essa liderança técnica. Tá? Então eu tento imaginar esse lado da convocação do Ancelotti. Agora, que o Neymar é uma marca poderosíssima, não há discussão, e acredito que em alguma medida para a CBF essa influência. E aí, para exemplificar a sua pergunta, quando ocorre a lesão do Wesley, antes de qualquer exame, o Rodrigo Caetano deixa claro que eram casos diferentes. Ele vai dizer, mas a lesão aconteceu agora, o cara pode não se recuperar. Ele não sabia nem o grau da lesão. Ele não tinha certeza, e ele já estava dizendo, são casos diferentes. E no final das contas, qual é a mensagem, né, que isso fica para o público? Que o Neymar está sendo tratado com uma especificidade dentro da seleção brasileira. E, de fato, ele em termos comerciais, como você bem coloca, e também nessa relação até de idolatria que alguns jogadores alimentam ali dentro da seleção brasileira. Teve muita gente da mídia esportiva que falou isso, né? O João Pedro pediu tanto para convocar o Neymar, conseguiu no lugar dele. Então, eu vi, teve meme, né? Como você mesmo colocou, o brasileiro é muito rápido para produzir meme. Mas a minha impressão é que não foi no lugar dele. Eu vi, assim, as escalações, o João Pedro estava sempre jogando onde joga o Endrick e joga o Igor Thiago. Né? Embora o Ancelotti tenha dito que convocou o Neymar como centroavante, né? Bom. Ainda que falso 9, né? Mas é centroavante. E é o que está fazendo o Matheus Cunha, e não o João Pedro. O Matheus Cunha que transita entre um armador e um falso 9. É ali que eu vejo a possibilidade do Neymar jogando. Né? O João Pedro ele já era o cara mesmo de área, como é o Endrick, como é o Igor Thiago, né? Enfim, a gente também, como você disse, a gente não vai ter certeza enquanto o Ancelotti não disser, né? Mas esse é meu palpite, de que ele não concorria diretamente com o João Pedro, e que aí o pessoal só não podia perder o meme, né? Pediu tanto que agora você fica, né?
Enfim, mas é que o Neymar que a gente vai... Você falou de Wesley, eu acho que é uma ausência muito sentido. É o único lateral que a gente tem, né, no Roma, brilhando no Roma nas duas alas, tanto na direita quanto na esquerda. O Flamengo só jogava na direita, né? E é o único lateral que a gente tem de destaque no futebol mundial hoje. Por incrível que pareça, uma seleção que desde Djalma Santos e Newton Santos, 58, Bizarra 62, um país que sempre se caracterizou por grandes laterais, né? Leandro Júnior, Nelinho e Marinho, 78, Leandro Júnior, 82, Jorginho Branco, Cafu, Roberto Carlos. É uma posição que a gente não tem substituto, né? A gente tem Alexandro, Danilo, enfim, zagueiro adaptado. Mas, assim, futebolisticamente, deixando a parte econômica e política de lado, quais são as chances que você projeta, como amante de futebol mesmo, né? O cara que gosta de futebol, conhece futebol, estudou agora para fazer esse livro de maneira mais detida, né? E mais desapaixonada, talvez, mais racional. Você projeta para o Brasil e quem para você são os favoritos à Copa e os possíveis surpresas? Tá, então vamos lá. Primeiro, começando com os favoritos, né? Acho que tem alguns que já são batidos, né? Quase todo mundo que analisa concorda, que é o caso da França e da Argentina. Apesar de que eu não aposto novamente na Argentina, pode ser um erro, porque na outra Copa eu não apostava, eles ganharam, mas enfim. França, Argentina, Portugal vem muito bem, inclusive com meio campo muito talentoso. Espanha não? A Espanha sim, e a Espanha e a Inglaterra, são os 5 principais favoritos na minha avaliação. França, Argentina, Portugal, Espanha e Inglaterra. Os 5 principais. O Brasil ele vem num segundo escalão para mim, tá? Como torcedor acredito, mas analisando friamente o Brasil vem no segundo escalão. Quanto às surpresas dessa Copa, tá? A gente até conversava antes do programa. O Japão, eu acredito que é um time que joga bonito e eu acredito que pode surpreender. E Senegal, tá? Porque Marrocos, se chegar longe, já não é mais surpresa, porque Marrocos foi semifinalista da outra Copa, né? Eu acho que é um time muito forte, com ala muito bom de bola e muito rápido, que é o Hakimi, apesar de que agora com a lesão do Ezzazzouli, vamos ver, né? Porque o Marrocos jogava muito com as duas pontas, né? O Ezzazzouli machucado, vamos ver como o substituto vem. Mas eu acredito que o Marrocos já não seria uma surpresa. Então, para mim, as duas surpresas que eu colocaria aí, Japão e Senegal, tá? Que podem, de uma certa maneira, chegar mais longe do que as pessoas imaginam. E agora, das seleções, assim, de nome, na verdade, eu acho que o Brasil, ela desconta ali como uma das principais forças atrás dessas 5 favoritas, certo? E eu acredito que a gente tem algumas vantagens, né, para o clima de alguns lugares onde vai ser jogado a Copa do Mundo, muito calor, que isso pode nos dar algumas vantagens em cruzamentos com europeus, que esse é uma lacuna, a gente não ganha desde 2002, né? Então eu acredito que possa chegar, mas não é favorito, tá? Não é favorito. E eu coloco atrás dessas 5 seleções, tá? Agora a coisa vai ficar muito mais clara quando a gente tiver o direcionamento dos matas, né? Dos jogos eliminatórios, né? Porque, querendo ou não, muda tudo. O Brasil pode, de repente, pegar a Holanda ou pode pegar o Japão, mas se fica em terceiro, pode pegar uma França, né? Então isso vai mudando o desenho da Copa de uma maneira muito dinâmica, tá? Mas eu coloco o Brasil no segundo bloco ali de seleções que podem eventualmente chegar. Aí você bota junto o quê? Alemanha, Bélgica, mas quem que você bota nesse segundo bloco? Nesse segundo bloco, eu coloco, além do Brasil, Holanda, que a gente falou aqui, tá? Olha, a Holanda, eu tenho, assim, eu tô com alguma dificuldade de saber se a Holanda vai ser primeiro do grupo, tá? É uma seleção que tem jovens talentos, mas tem outros muito veteranos, ela não tem um meio termo, assim. Uma seleção que eu tenho ali os experientes ou entre aspas, apostas, né? A Alemanha, ela vem de 2 Copas muito ruins, mas acredito que a Alemanha melhorou nesse ciclo, então ela também estaria ali junto ao Brasil, né? Nesse segundo grupo de favoritos, tá? A Bélgica,
eu tenho dificuldade de ver assim a Bélgica, porque acredito que o auge, tudo bem que tem renovação, né? Mas o auge dos principais jogadores ali passou um pouco. Eu colocaria a Colômbia, cara. Por incrível que pareça, a Colômbia ela nesse segundo bloco, né? Com Brasil, Alemanha, né? A Colômbia. E aí o Marrocos, como eu falei. Equador também tem um sistema defensivo muito bom, né? Equador, os sul-americanos. Lembra o Paraguai em 98. É muito difícil fazer gol neles. É muito difícil. Assim como, no caso, a Escócia também, que está no grupo do Brasil, tem uma defesa muito bem postada e um volante muito habilidoso, que é o McTominay. Mas aí já são seleções que a gente vai precisar ver como é que o poder ofensivo delas vão funcionar, né? O Equador ainda está na dependência de... Claro, tem Kevin Stupinhan, que é uma boa saída ali, mas ainda depende muito do Ener Valencia, né? E o auge do Ener Valencia parece ter ficado para trás, né? Mas enfim. Não fez boa temporada no Internacional, né? Foi pro futebol mexicano e tal, vamos ver. Enfim, 8h30, vamos virar a chave? E o Brasil ganha... Só perguntar, Luiz, o Brasil ganha de Marrocos? É para torcer ou para apostar? A resposta é essa, né? É essa. Uma pergunta, né? Mas eu acho que também você me perguntou ontem, é uma boa resposta. Boa resposta. Vamos lá então, Luiz. Vamos lá. Não, vou fazer um preâmbulo aqui. Eu acompanho em pesquisa sempre, todas elas, saiu com a Este agora, vou falar sobre ela. Mas vamos fazer um preâmbulo. Até porque a linha do tempo a gente entender melhor, né? Precisa retrato de momento, quando você vê na série histórica, você entende melhor. Até o analfabeto pode entender, né? Tá para cima, tá para baixo, tá constante, só olhar para a linha, né? Sim. E às vezes você tem muito analfabeto funcional da esquerda e da direita que questionar o óbvio, mas enfim, vamos aqui no óbvio. Lula vira muito mal de 2024 para 2025, perdendo, sangrando a aprovação do governo, sangrando a intenção de voto. Mal. 9 de julho, a carta de Trump ameaçando taxar o Brasil se o STF condenasse Bolsonaro por golpe de Estado. 9 de julho. Surfa muito bem essa onda de soberania, muito bem, né? Tem um momento brilhante, momento Messi 2022 ali na Assembleia Geral da ONU. Não só na Assembleia Geral da ONU, quando ele deu o teleprompter, ele rolou a tal química com o Trump, como sobretudo no dia seguinte, naquela coletiva, onde ele falando de improviso, ele mostra que ainda tem lenha para queimar, né? Está no grupo aí de Messi, Modric e CR7, né? Vem nessa recuperação de julho a outubro. Outubro ocorre a recuperação no Alemão, na Penha. Todas as pesquisas indicavam que tinha amplo apoio popular, sobretudo no eleitor mais lulista, que é o eleitor pobre, 0,2 salário mínimo. Tudo indicava que o Lula tinha que ficar quieto. Ele fala, chama de chacina, começa de novo a cair. Tem o desastre do desfile da Academia de Niterói no Carnaval. Naquela ala, Famílias e Conserva, tinha que dar um prêmio, uma madeira de alfafa para quem concebeu aquela ala, que não vai rodar até o segundo turno. Né? Érica Hilton, eleita para a Comissão da Mulher, com um discurso muito agressivo, né? Funcionando quase como um cabo eleitoral de Flávio. Flávio lançado em dezembro pelo pai, dia 9 de dezembro lançado pelo pai, ainda na Papudinha. Flávio, de dezembro a abril, era só crescimento. Era só crescimento. Você não sabia qual era o teto de Flávio, né? Ele foi crescendo em todas as pesquisas. No final de abril, ele começa aparentemente a patinar no teto, né? E finalmente você sabe o tamanho do cara. É tipo o tubarão do Spielberg, né? Quando ele aparece, bota mais medo que quando ele aparece. Você não sabe o tamanho? E depois vem, no dia 13, a divulgação pelo site Intercept das conversas dele com o Borcaro. E aí, se já tinha batido o teto no final de abril, ele passa a ter perda, né? Nada que possa projetar a não presença dele no segundo turno, mas ele começa a ter perda. Sobretudo o eleitor de centro, que definiu a eleição em 2018, o Megraph e Bolsonaro,
e em 22 vai migrar para Lula, né? Vamos chegar com a Quest de hoje, que nesse segundo turno entre Lula e Flávio, que parece ser uma coisa meio inexorável, pelo menos até aqui, né? Vamos ver nesses 3 meses e 24 dias que nos separam da urna, ali em março chegaram ao segundo turno. Quer dizer, vamos botar, em dezembro, quando o Flávio lançado, estava 46, 36 para Lula, 10 pontos de diferença. Isso vai encurtando até que chega em março, 41, 41, empate exato. Em abril, ainda na tendência de crescimento, a Quest faz na primeira quinzena do mês, né? Talvez tenha sido o ápice de Flávio 42, Lula 40, empate técnico na margem de erro, 2 pontos da Quest, mas numericamente à frente, e é simbólico, porque a última vez que o Lula tinha ficado numericamente atrás de um candidato, de outro candidato da oposição, tinha sido em 98 contra o Fernando Henrique Cardoso. Até Flávio. É um tempo, né? Mas Flávio tem depois da questão da gravação, né, do áudio, ele começa a cair e ele chega, Lula em maio 42, 41, está no começo do efeito, a Quest é feita antes da gravação, perdão, e agora após a gravação, 44 a 38, são 6 pontos, fora da margem de erro, né? Então, Flávio está perdendo e Lula parece estar melhorando, isso também se reforça na aprovação do governo, né? Lula melhorando, pouco a pouco, cai desaprovação, cresce aprovação. Como é que você projeta a partir dessa linha do tempo que eu estabeleci aí e desse número da Quest de hoje? Bom, e eu acho que o ponto importante que você coloca aí é que na pesquisa anterior, a recuperação do Lula já acontecia antes, né, do impacto, né? E aí esse é um debate que o pessoal da campanha do Flávio tem que fazer. Porque, ao que parece ali, ele já estava no que você mesmo pontuou como possível teto. Agora, veja só, essa recuperação ela acontece a partir de 2 movimentos, tá? O primeiro movimento são os áudios vazados, né? Mas o segundo movimento, com várias pesquisas de quem trabalha com análise de rede, tem a ver com a possibilidade de tarifas que começariam no mês que vem, e que nas redes, que é um local dominado pelos grupos aliados, pelos bolsonaristas e grupos aliados, houve uma maciça movimentação e engajamento contrário a Flávio Bolsonaro. Então, quer dizer, perdeu no próprio campo, né, que é o debate das redes. Então, isso tem um impacto muito grande. Veja só, eu acho que a Quest de hoje traz um dado que é muito significativo. 12% dos eleitores brasileiros afirmam, né, que o vazamento dos áudios do Vorcaro os coloca a não votar no Flávio Bolsonaro. Então, isso, obviamente, impacta principalmente na tentativa que todos os 2 candidatos precisam fazer, que é um aceno ao centro e uma tentativa de convencimento dos eleitores que se colocam como que vão votar brancos e nulos. E esse é o dado. Perceba que brancos e nulos permanecem nas 2 pesquisas batendo 14%. Então, assim, existe um percentual significativo de eleitores brasileiros que estão, até agora, firmes na disposição de não votar em nenhum no segundo turno. Tamanha a rejeição dos 2 candidatos. Tá? Então, o que me parece aqui? A gente tem, claro, um fôlego, né, para a campanha do Lula, e o Lula claramente esperava um fôlego maior com a questão do final da escala 6x1, que não está sendo pautada no Senado. Ele esperava essa aprovação como um capital político maior para ser explorado. Tá? Mas a campanha do Flávio, ainda que tenha sido ferida, ela não está morta. E esse é o grande dado. Ela não está morta por quê? Porque a base bolsonarista é uma base muito fiel, tá? Com condições, inclusive, de obstruir a chamada terceira via, porque, veja só, todos os nomes que a gente fala de terceira via são mais ao campo da direita, né? Então, quem está obstruindo o crescimento dessa terceira via, Caiado, Zema, Renan dos Santos, é o Flávio, não é o Lula, né? Porque você não tem uma outra candidatura expressiva da centro-esquerda ou da esquerda, né? Então, Joaquim Barbosa, embora no DC,
Mas é muito difícil para a campanha dele decolar, até porque, por exemplo, para o eleitor, o Joaquim Barbosa vai aparecer no horário eleitoral em um período muito pequeno, porque até agora, há um pouco tempo atrás, era o Aldo Rebelo. Né? Então, o eleitor ainda nem sabe exatamente. E vamos lembrar que o Joaquim Barbosa tem o seu auge no mensalão, que nós estamos falando de 21 anos atrás. Qual é o percentual do eleitorado brasileiro que alimenta essa memória? Né? Enfim. Não, eu posso bater a terceira via que não fosse tão direita assim, que se manifestou em 2022, por exemplo, vota Lula, não Bolsonaro. Sim, mas veja, é uma candidatura que não pegou ainda, né? Então, das candidaturas que pegaram, quem fecha a possibilidade da chamada terceira via é o Flávio, porque são candidaturas à direita, tá? E o núcleo mais fiel do bolsonarismo é suficiente para levá-lo ao segundo turno. Então, é uma candidatura que não está morta, tá? E esses dois candidatos, Lula e Flávio Bolsonaro, vão trabalhar no tamanho da rejeição um do outro, né, para tentar buscar esse voto do centro e tentar convencer uma parte desses eleitores que votam branco e nulo de se posicionarem no segundo turno. O problema do Flávio Bolsonaro é justamente isso. 12% do eleitorado afirma que os áudios em relação ao escândalo do Banco Master faz com que ele não votasse em Flávio Bolsonaro. Então existe um risco, né, daquele eleitor de centro que rejeita muito o Lula de não votar, né, a partir do momento que ele não confia que o Flávio Bolsonaro possa ser uma opção. Tá? Agora, o que eu imagino? Eu imagino que exista um tempo de recuperação para o Flávio Bolsonaro. Enquanto isso, o Lula está trabalhando para essas pautas que, primeiro, sinaliza para o eleitor de baixa renda e para a classe trabalhadora, como é a questão da 6x1. Por quê? Porque o Lula perdeu o voto das eleições, é o que diz as pesquisas, tá? Um retrato. Não dá para saber se isso vai se materializar nas urnas. Mas até agora, quando a gente pega o resultado de 2022 para as pesquisas agora, ele tem menos. Né? Tem menos voto na população de 0 a 3 salário mínimo. Então, isso para ele é um risco, que ele está tentando trabalhar. Sobre a questão da inflação dos alimentos, né? Que é digamos, um ponto fraco, tendão de Aquiles, e a questão da 6x1. E o outro movimento que ele faz é diminuir a rejeição no eleitorado evangélico. Tá? E esse movimento tem a carta de anteontem, que ele envia para as lideranças evangélicas, mas tem também, querendo ou não, um agente político que não é lulista, que não está na campanha do Lula, que está fazendo um trabalho interessante, que é o Ottoni de Paula. Tá? O Ottoni de Paula tem feito várias críticas ao Flávio Bolsonaro e vem falando muitas e muitas vezes, em muitos e muitos vídeos, de que não é real essa posição do Lula como inimigo dos evangélicos, né? Lembrou, inclusive, que foi o Lula quem sancionou a lei da Marcha para Deus, né? E que reconheceu as religiões neopentecostais como manifestações culturais e religiosas brasileiras, que não era reconhecido até o início do século XXI. Então, assim, o Ottoni de Paula, apesar de não ter da campanha do Lula, tem feito um trabalho que pode ajudar o Lula a diminuir a rejeição no eleitorado evangélico, especialmente neopentecostal. Você é cientista político, estou nisso há muito tempo como jornalista, a gente sabe, mas é bom esclarecer sempre para o ouvinte e para o telespectador, para que ele entenda a lógica de uma eleição dos turnos, né? Passou a ter, a partir de 39, na eleição do Collor, né, que venceu o Lula no segundo turno. Também evidencia o quanto o Lula está aí há muito tempo, né? Tanto tempo. Mas a eleição dos turnos ela funciona em seguinte diapasão. O primeiro turno é uma disputa de piso, intenção de voto. E a segunda é teto, é rejeição. O pé direito da casa até onde ele limita o seu crescimento do primeiro para o segundo turno. Isso define o segundo turno, a rejeição, não. Define o teto, né? A disputa de teto. E é chover uma olhada dizer que todos os especialistas, analistas, estatísticos, cientistas políticos, jornalistas, é uma batalha entre duas enormes rejeições. Né? Foi assim em 2018 e tudo vai ser assim em 2026, a se configurar, a se cristalizar o quadro de hoje. Né? Temos aí 3 meses e 24 dias para tentar mudar isso. Tentar mudar não, para ver se algo muda, né? Parece ser difícil, até agora parece ser difícil. Mas nas eleições,
Lula tem hoje 53% de rejeição. Conhece e não votaria nele. Em tempos não polarizados, seria proibitivo essa rejeição para qualquer um que quisesse disputar segundo turno. Ocorre que Flávio tem 56% de rejeição, que conhece e não votaria nele. É 3 pontos superior de Lula, né? Sai da margem de erro aí por 1 ponto. E Flávio, se você considerar a linha de abril a junho, vem crescendo essa rejeição, enquanto Lula está ali patinando nesse 53, foi 55 em abril, mas está 53 em maio, 53 em junho. Se diz muito que uma alternativa de oposição a Lula, que não fosse um Bolsonaro, teria uma rejeição muito menor, portanto, muito mais capacidade de vencer Lula matematicamente no segundo turno. Como é que você vê essa tese, né? E como é que você vê a comparação dela com a realidade? A primeira coisa que todo esse argumento de que, olha, se for uma candidatura fora do bolsonarismo, tem mais chance, né, de vencer no segundo turno. Mas, veja, partidos e lideranças políticas disputam recursos, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Que é um exercício de imaginação que, de fato, quando a gente olha os dados, o lulismo consegue trabalhar a partir da rejeição ao bolsonarismo e vice-versa. Isso é um fato, tá? Mas agora, essa questão de, poderia... A grande questão é, quem vai abrir mão de recursos políticos importantes? O PL teria, então, que convencer a família Bolsonaro a deixar de ser a liderança da direita. Esse convencimento não é fácil. Por quê? Porque essa é a última eleição do Lula. Em tese, 2030, você tem um jogo completamente aberto. E a manutenção da família Bolsonaro como liderança da direita abre muito um cenário, uma oportunidade de controlar essa direita de 2030. Ainda que eles não venham a ser candidatos, porque muita coisa pode acontecer, inclusive pela via judicial até lá, né? Mas eles precisam se manter como essa grande liderança política, inclusive para evitar complicações pela via judicial, que podem vir para o Eduardo Bolsonaro, né, que já tem um caso sendo julgado no Supremo, né, e para o próprio Flávio, né, com inquéritos antigos em relação à rachadinha e agora essa questão do Banco Master. Então, veja, qual em termos reais, a possibilidade da família Bolsonaro abrir mão? Precisaria acontecer algo, uma bomba atômica em termos políticos, que tirasse de vez a condição dessa família liderar a direita, para que eles abrissem mão. E aí sim, pensar numa aliança, para alguém se viabilizar como candidato. Então, o primeiro exercício que eu vejo é que é muito difícil haver essa possibilidade, a menos que aconteça algo catastrófico a partir de agora. A gente não sabe se tem mais áudio, o que vem, mas até agora é muito difícil. Agora, de fato, trabalhar em cima dessa rejeição para um novo candidato, de um novo grupo político, isso daria muito mais margem, tá? Porque, querendo ou não, o Flávio tem a própria rejeição e aquilo que ele traz do pai, né? E um candidato novo, no caso do Zema, ele teria uma rejeição em Minas Gerais, mas é muito desconhecido em outros cenários. Ele poderia trabalhar com essa possibilidade de ser uma novidade, o Caiado idem, e o Renan Santos idem. Mas a grande questão sim, existe uma margem para trabalhar na rejeição de qualquer um dos dois. Agora, o fato o que abriria a margem para que esses dois, que polarizam o debate, saíssem, né? Então, só algo muito catastrófico, tá certo? E que, nesse primeiro momento, parece difícil, porque se você tem áudios, como os que vieram do Vorcaro, e você tem lá 76% do eleitor falando, não, isso não muda a minha disposição de votar, os candidatos da terceira via teriam que fazer essa reflexão. O que muda, então? Hoje, é aquela coisa do Ancelotti, né? Aquela frase do Ancelotti, né? Se minha avó tivesse roda, ela seria um carro, né? Exato. Se Dom Pedro I não fosse morto, estava vivo. Então, C não existe. Mas cabe a gente, analista, conjecturar, né? Sim. Veja só, porque essa conjectura já aconteceu do Ciro. Sim, né? O Ciro, todas as pesquisas indicavam que ele poderia ganhar no segundo turno.
Eu ia chegar nisso. Porque o Ciro, assim, todas as pesquisas apontam que após a facada Bolsonaro, em 2018, após a facada ele perde a rejeição, e, nas vésperas ali, o único candidato que teria chance contra ele não seria o Ciro, né? Lula lança Haddad, a história a gente sabe qual foi, né? E todas as pesquisas indicavam que Haddad não teria a menor chance contra Bolsonaro, né? Como de fato não teve. Se falava muito Tarcísio nessa eleição, que era o nome que despontava como maior viabilidade eleitoral. Seja por intenção de voto, seja por rejeição mais baixa que o Bolsonaro. Não por acaso, essas gravações de Flávio só saem depois do 4 de abril. 4 de abril não dá para mudar candidato, né? Então, Tarcísio ficou para São Paulo, né? Vai disputar com Haddad, seu estado, onde é favorito para a reeleição. Mas, enfim, como conjectura, a direita, porque se fala, de novo voltando para a Copa, se fala nos bastidores abertamente que se Flávio continuar perdendo, sangrando, como vem sangrando, ainda que nada que o tire do segundo turno, mas perdendo, sangrando, até o final da Copa, ou até o Brasil ser eliminado da Copa, o que vier primeiro, ele faria uma reavaliação. Como se fala isso também aqui do Douglas Ruas, aqui, candidato aqui no Rio de Janeiro, a governador, que não decola nas pesquisas. Eduardo Paes com a ampla diferença, né? Quem colocava no lugar? Michele, né? Em suma, você acha que... E também é bom lembrar, sempre bom lembrar, que o caso Master não envolve só Flávio. Sim. O Master envolve a República, né? Você falou do Supremo, você tem Alexandre de Moraes e Toffoli até o pescoço, até a narina com o Banco Master. Sim. Você tem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, até a narina no Banco Master. Tem Cláudio Castro, até a narina com o Banco Master. Ciro Nogueira. Você tem Ciro Nogueira, você tem o PT da Bahia, até a arena com o Banco Master. Rui Costa e Jacques Wagner, né? Não é ideológico, basta, mas é apolítico, né? Mas, enfim, a bola da vez é Flávio. A pergunta é, a direita, como a esquerda em 2018, pode ter dado um tiro no próprio pé ao escolher Flávio não Tarcísio? Eu acredito que sim, aliás, desde a escolha. Me parecia, inclusive, que aquelas pessoas diretamente ligadas à família Bolsonaro, o Flávio é que tinha o maior teto de vidro a ser explorado, né? Então, claramente, a ida do Eduardo para os Estados Unidos deixou poucas opções para o Bolsonaro. E me parece que dentro da família existe uma rejeição a Michele, né? Por isso que o nome do Flávio acabou vindo como candidato natural. Então, me parece que ele é o cara que tem o maior teto de vidro. Tá? Agora, o que está em jogo aí? A família Bolsonaro, ela precisa negociar essa posição de uma forma muito bem feita para ter garantias no pós. Né? Então, vai ter uma reavaliação? Vamos supor que sim, que tem essa reavaliação. Aquele candidato da chamada terceira via que vier e que for beneficiado por essa mudança, se ela houver, vai precisar dar fortes garantias para a família, porque senão eles não vão abrir. Porque o eleitor, como a gente já falou, esse eleitor mais ideológico, ele está consolidado. Tá? Então, a grande questão é o que será oferecido como garantia para que o grupo político abra mão da sua liderança. E aí eu não estou falando necessariamente de uma questão de corrupção. Estou falando de garantias políticas mesmo. Né? Porque estar no segundo turno não é simplesmente a possibilidade de ganhar as eleições, mas é a possibilidade de fechar o primeiro turno com bastante espaço, bastante palanque para aumentar a quantidade de deputados, de senador, porque essas campanhas elas são casadas, né, para impulsionar candidatos a governador. Então tudo isso conta, né? E nesse caso há uma grande aposta que vem sendo feita no projeto ali dos grupos aliados ao bolsonarismo de aumentar a bancada no Senado. Né? E eles estão trabalhando fortemente nisso. Então a gente não pode esquecer esse outro projeto que está associado ao Flávio Bolsonaro, certo? Então, enfim, essa reavaliação pode ser feita? Pode. Agora, a grande questão é, quem se cacifar para substituí-lo terá que oferecer garantias políticas muito amplas para a família Bolsonaro, porque ela lidera, ela tem a chave desse bloco eleitoral
e esse bloco eleitoral já está deixando claro, está fechado com a família. Né? Por fim, a última 8h54, vou fazer a minha última pergunta e sobre relativa à pauta da entrevista, né? E vou pedir a você no final para, de novo, falar como o ouvinte telespectador pode fazer para adquirir o livro. Eu sei que você quer também pontuar algumas coisas sobre o livro. A pergunta é, numa análise de cientista político, uma análise de analista, não de torcedor. Tá? Lula volta a ser favorito para a eleição? Voltou a ser favorito para a eleição? A pergunta fala também aí, por favor, como fazer para adquirir o livro e informações apenas que você queria dar para a feitura do livro. Tá, então vamos lá. De maneira bem fria, levemente favorito. Tá? Tudo o que aconteceu nesse momento na campanha do Flávio Bolsonaro não foi uma dinamite em termos de que ele despencasse nas intenções de voto. Então, o Lula é levemente favorito. Agora, tem muito jogo pela frente. Tende a ser uma eleição muito difícil, e esse jogo ele passa por várias questões. Você tem lá o Alcolumbre segurando pauta-bomba para ser votado no Congresso, né? Segurando a escala, o fim da escala 6x1, que poderia dar uma projeção ao Lula. Então, não está em céu de brigadeiro e não está decidido, certo? Então, ele é levemente favorito. O Flávio tem agora um trabalho muito grande para tentar limpar a sua imagem em relação aos escândalos do Master, mas não só, envolvendo também a questão da relação dele com o Trump e como isso pode se reverter em impacto eleitoral. Mas o Flávio ele ainda tem uma grande questão, que é o apoio de parte do capital financeiro. Né? Quando a gente pega o posicionamento dessas lideranças econômicas, essas lideranças ainda preferem Flávio. Tá? Então isso é muito importante, por quê? Porque abre canais de negociação com representantes importantes da economia brasileira, e também, obviamente, isso também atrai apoio político e econômico para a campanha. Então, Lula é, nesse momento, favorito, levemente favorito, o que não quer dizer que as eleições estejam definidas. Tá? Eu acho que é importante deixar isso muito claro. Okay? E veja só, é possível que alguém surfe na rejeição dos dois? Algo muito pesado teria que acontecer, né, para que isso ocorresse. A gente tem alguns dados que eu acho importante dizer. 45% ou mais de aprovação do governo fatalmente resultou em reeleição. Tá? E o Lula está na casa dos 42%, quando a gente pega ali do regular e tal, e bom, está na casa dos 42%. Então ele está muito próximo de conseguir esse número, que se ele bate os 45%, mesmo aqueles que fossem trabalhar na rejeição, ele teria que fazer um trabalho muito grande de convencimento daqueles que vão votar nulo e branco, sem contar a elevada abstenção que a gente tem tido nos últimos anos. Tá? Então é um caminho muito longo. Agora, há um favoritismo leve. As eleições elas serão complicadas e o que tem acontecido nos países vizinhos demonstram que vai ser acirrado, tende a ser acirrado, a menos que algo muito excepcional ocorra. Certo? Bom, então para finalizar aí do livro, né, esse livro ele é um recorte da tese de doutorado, então ele não é a tese publicada em livro, tá? Tem várias adaptações. A tese, por exemplo, trabalha de 30 a 2020, o livro ele para em 2002, tá? E nesse trabalho de produção do livro, contei com uma interlocução bacana na Argentina, com o professor Miguel De Luca, Patrícia Talavera, da Universidade de Buenos Aires, né? Com o professor Nicolás Vidal, da Universidade Nacional Guilherme Brau. Fiz uma disciplina na Universidade Nacional de Córdoba, com o professor Emílio Tadei. Então, isso para tentar buscar melhores informações para analisar o caso argentino. Córdoba na Argentina, né? Córdoba na Argentina. Oi? Córdoba na Argentina. Isso. E o professor Emílio Tadei. Então, nesse caso, para buscar essas melhores informações, para conhecer melhor o país, né? E no Brasil, contei, inclusive, com alguns entrevistados, né? No caso de jornalista, foi o Juca Kfouri, mas a tese não foi desenhada para entrevistá-lo. Havia um perfil de jornalista. Então, trabalhava principalmente com alguns nomes. No caso de jornalistas de carreiras mais longas, que pegassem uma boa parte do recorte, era o Juca Kfouri ou José Cruz,
que trabalhou muito tempo no Correio Brasiliense e que está agora como assessor do Romário. Mas eu não consegui o contato, então ficou só a entrevista do Juca Kfouri, que é um importantíssimo, renomado jornalista brasileiro. Entrevistei o ex-deputado Silvio Torres, né, era deputado pelo PSDB, foi o cara que relatou a CPI CBF Nike nos anos 90, teve mandato até 2018, ele presidiu o Comitê de Fiscalização da COP das Olimpíadas, pela Câmara dos Deputados. Então, busquei assim, essas interlocuções para não só fazer um trabalho que dialogasse com a academia, né? O meu objetivo maior era que o livro tivesse esse diálogo com um grande público. E aí a importância de dialogar com jornalistas, né, de dialogar com agentes políticos, inclusive para testar se aquelas hipóteses desenvolvidas como cientista político fazia sentido para quem estava na mídia e para quem estava no cenário político. Tá? Então, foi um trabalho bastante exaustivo ao longo aí de uma pesquisa de doutorado. Tá? Então, finalizo agradecendo a oportunidade. Tá? Obrigado, Cláudio, obrigado, Aloysio. Agradeço também a doutora Maria do Socorro Braga, que foi minha orientadora durante o doutorado, e todos aqueles que participaram desse trabalho de pesquisa, o Juca Kfouri, o Silvio Torres, Nicolás Vidal, Miguel De Luca, Patrício Talavera, Emílio Tadei e outros pesquisadores aí. No final das contas, a autoria é minha, mas o trabalho acadêmico é sempre coletivo. Tá? Então, entrem lá no site da Ludopédio, até a estreia do Brasil, tem 13% de desconto em homenagem ao Mário Jorge Lopes da Galo. Boa, boa. E você fala em dificuldade para fazer pesquisa e com essa riqueza Nogueira, Desculpa. anotado. Perdão. Tá mudo. Desculpa, perdão. Não, desculpa, fui espirrar aqui. Não, você fala dificuldade de fazer pesquisa e com essa riqueza de conteúdo, você, tanto de Brasil quanto Argentina, você deve ter debruçado aí noites a fio, né, com relação a essa pesquisa seguramente, mas, né, a gente espera que você consiga colher aí os frutos, né, e torce para que, né, você continue aí com essa lucidez, com essa clareza e assim, emprestando a gente esse conhecimento para a gente também levar até o nosso seguidor, até o nosso ouvinte, uma informação, uma opinião interessante, diferente, né, e de um estado em plena ebulição que é São Paulo, principalmente no que diz respeito a crescimento. Forte abraço, professor, sucesso para o senhor, muito obrigado por hoje. O link está ali no Face nosso, tá? Já também mandei aqui para gente que me pediu aqui no privado pelo WhatsApp, né? E vamos torcer para dar tudo certo. Tem muita esperança. O seu livro eu acho que é sucesso garantido. Agora, a seleção brasileira, sinceramente, eu estou naquela sua aí, resposta fantástica, né? É para torcer ou para apostar? Se for para torcer, vamos lá, mas se for para apostar, tá complicado. Forte abraço, amigo. Obrigado. Abraço, obrigado. Deixa eu trazer o Aloysio aqui para fechar contigo também e a gente encerrar esse programa de hoje. Aloysio, boa, excelente aí a entrevista, esse conteúdo do professor Jefferson. Fantástico. Obrigado por hoje também, Aloysio. Valeu. Obrigado, Nogueira. Obrigado, Beto, na técnica. Obrigado ao Jefferson. Entrevista, como gosto de dizer ao Nogueira, dá para fazer uma série da Netflix. Verdade, né? Verdade. Obrigado, sobretudo você, ouvinte, telespectador que nos acompanhou até agora, que vai nos acompanhar ainda na reprise dessa entrevista na Plena TV. Né? Agradecer ao George Gomes Coutinho, que é colega do Jefferson Nascimento, que foi quem me falou, né, do livro. Eu tenho essa coisa de atuar nessas duas áreas, né? Como jornalista político também esportivo. O maior prêmio que eu ganhei foi jornalismo, foi como jornalista esportivo, né, pela João Saldanha, por entrevista com o Zico, que é o ídolo também do pai do Jefferson, né? E George sabe que eu tenho esse interesse para as duas, atuo nas duas áreas e realmente foi açúcar no mel, né? Dá para fazer um assunto riquíssimo. Certamente vou adquirir o livro, vou ler, estou curioso para ler. E indico a todo mundo, embora não tenha lido, mas até pela entrevista que ele deu aqui hoje,
E chamar para convidar para amanhã, o Folha no Ar volta com o Zimar Fernandes, a Milene Gino, Tudo Quieto, professores da FAETER de Campos. Inauguraram em 2026 um curso muito importante para Campos e para a região, que é o curso Superior de Gestão Portuária. Né? Campos tem o Porto do Açu, se especula o complexo logístico Barra do Forado, tem Macaé, que é uma potência nesse setor, né? Offshore hoje está crescendo demais. Vamos falar um pouco disso, eu acho que é uma coisa muito importante para a economia e para a educação de Campos e região. Obrigado, Jefferson. Que agradeço, obrigado pela oportunidade, estou à disposição, né? Um bom dia a todos os espectadores. Você joga bola, Jefferson? Eu tento. Bom. Qual a posição? Ainda sou teimoso. No futebol de salão, pivô. No campo, centroavante. Mas eu sou mais teimoso do que jogador. Boa. 42 anos é só a teimosia que explica. Tá legal. Valeu. Prazer te conhecer e prazer recebê-lo aqui mais uma vez. 9h05. Valeu. Fechamos aqui o Folha no Ar. Estaremos de volta amanhã às 7 da manhã. Folha da Manhã já nas bancas desde cedo e também nas casas dos assinantes. A gente segue com a nossa programação. O Folha no Ar tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e também de Radmed Diagnósticos por Imagem.